Bom dia, quartos anos! Tudo bem? Uma semana novinha para a gente começar. Que ela seja de muito aprendizado, de muitas alegrias. E sempre juntos, hein? Não importa a distância física, tá? Então vamos lá? Para nossa aula de hoje, nós vamos utilizar o livro de atividades, aquele bem fininho, bem bonitinho, volume 2, tá? Página 10. Vamos lá, turminha? Então, lembrando o poema visual, tá? Leia o poema a seguir e descubra como o poeta distribuiu as palavras pela página. Bom, aqui nós lemos a palavra lixo, escrita de maneira comum, mas dentro dela ela foi escrita com a palavra luxo, toda desenhada, tá? A gente vai fazer uma reflexão sobre isso. O poema é composto de duas palavras. Quais são elas? Fácil, né? Número 15, lá da página 10. Em sua opinião, qual a relação entre luxo e lixo? Turminha, vamos pensar assim. Nós estamos conversando desde o começo do ano sobre desperdício, sobre o acúmulo de várias coisas que a gente nem precisa, de comprar por impulso e não por necessidade, tá? Então, pensa assim: quanto mais luxo, mais consumo, mais bens materiais eu vou adquirindo. Isso gera mais o quê? Mais lixo. Então, tem uma relação de quanto mais luxo, mais lixo? Pensa aí, eu só dei uma ideiazinha para vocês, tá bom? Então, na sua opinião, qual a relação entre luxo e lixo? Tá? Pense em todas as nossas conversas desde o início do ano. Vamos continuar? Número 16. A repetição de palavras confere ao poema uma leitura com sonoridade ou uma leitura com monotonia? O autor quis que rimasse, que ficasse com um som bonito, ó, luxo, lixo, ou fez isso para ficar chato, para não nos causar nenhum interesse? Fácil, hein, turminha? Tá? Número 17. Qual a diferença das grafias da palavra luxo e lixo? Grafia, a gente já sabe que é a escrita, tá? Então vamos voltar aqui, ó, só para ter uma ideia, turminha. Lixo ele escreveu de forma comum, só que ele se utilizou da palavra luxo. Luxo está toda bonita, né? Está escrita de uma maneira até, digamos assim, chique, tá? Então, luxo, ele usou uma letra bem bonita, bem caprichada. Agora, lixo, ele utilizou da própria palavra luxo, como se fosse o resto, certo? E escreveu com comum, de maneira comum. Só que é a opinião de vocês, tá? Então pensa um pouquinho aí e responda. Número 18, ainda da página 10. Em sua opinião, por que o eu lírico utilizou palavras tão similares no poema, tão parecidas? Lembra do eu lírico que lá na apostila ele utilizou como rendas como se fossem as espumas das ondas do mar, tá? O eu lírico, ele usa uma palavra para combinar com a outra para ficar bonito, para ficar mais belo, tá? Então, luxo e lixo são palavras com sons semelhantes, se diferem apenas por uma letra, mas o sentido é totalmente diferente. Então, a ideia de que muito luxo gera lixo, tá? E o lixo vem do luxo, não sei, é a sua opinião, tá bom? Então, dando continuidade, lá na página 11, coesão, tá? Exercício 19. Leia o trecho a seguir retirado de uma notícia. Estimativa do Fórum Econômico Mundial prevê que, até 2050, haverá mais plásticos que peixes nos oceanos. São 8 milhões de toneladas
despejadas nos oceanos por ano. Habitat de 230 mil espécies. Prejudicar esse ecossistema é comprometer o nosso próprio bem-estar. Só que a maioria das pessoas nem pensa nisso, né, turminha? Imagina, 8 milhões de toneladas despejadas por ano. E é um habitat de 230 mil espécies, tá? A palavra habitat retoma outra palavra no texto. Qual? Qual outra palavra no texto? Hum? Bom, ah, é, a palavra habitat retoma outra palavra no texto. Vamos juntos aqui? Estimativa do Fórum Econômico Mundial prevê que até 2050 haverá mais plástico que peixes nos oceanos. São 8 milhões de toneladas despejadas nos oceanos. Habitat de 230 mil espécies. Aqui está faltando um acentinho, turminha. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, senão vocês colocam aí. Tá? Eu não estou conseguindo aqui, mas habitat tem acento no A aqui no primeiro, tá bom? A palavra habitat retoma então em qual outra palavra? Tem essa linha aqui, bem fácil, tá, turminha? Não esqueçam do acento aqui, tá? Que palavra foi usada no lugar de oceanos? Olha aqui, ó. Prejudicar esse ecossistema é comprometer nosso próprio bem-estar. Então, habitat, oceano, ecossistema, fala tudo do mesmo lugar, não fala? Acho que eu já dei as dicas aí, tá? Número 20. Complete as frases abaixo com palavras ou expressões que se referem àquelas em destaque. Escolha dentre as opções do quadro: vida marinha, aquisição, material e lixo. Lembrando que coesão tem que combinar uma coisa com a outra, tá? Esse ecossistema, eu não posso falar essa ecossistema, tá? Nos oceanos, eu não posso falar nas oceanos, tem que combinar, ter coesão, tá? Então, letra A. Até 2050 haverá mais plástico que peixes nos oceanos. Por isso, a compra e o descarte desse vida marinha, desse aquisição, desse material ou desse lixo devem ser feitos de maneira muito consciente. Bom, uma dessas palavras aqui do quadro tem que combinar com plástico, por isso que eu até coloquei em negrito, tá? Letra B. É muito importante que tanto a população quanto o governo estejam cientes do tamanho da produção de lixo nas cidades e da necessidade de realizar a coleta seletiva desse vida marinha, aquisição, material ou lixo, tá? Bom, lixo já tem aqui, né? Tá bom? Opa! Letra C. Os objetos de plástico acabam indo para o oceano, ameaçando o ecossistema marítimo. Há vida marinha, há aquisição, há material ou há lixo. Depende hoje de uma consciência muito maior da importância da preservação da natureza para a manutenção da vida, tá? Então, turminha, aqui é bem simples. Se vocês quiserem, vão riscando as palavras que vocês utilizaram, tá? Para ficar mais fácil. Última. Do ponto de vista do consumidor, é preciso refletir antes de fazer uma compra, para evitar que essa vida marinha, essa aquisição, essa material ou essa lixo seja feita sem necessidade. Eu acho que aqui vocês estão, ó, lindos e maravilhosos. Coesão, uma palavra tem que combinar com a outra em gênero, número e grau. Gênero masculino e feminino, número plural ou singular, grau aumentativo, diminutivo, tá? Tudo bem, turminha? Então, que vocês
Hoje é só isso, tá? Páginas 10 e 11 do livro de atividades. Que vocês tenham um lindo dia, uma semana maravilhosa e nos encontramos loguinho, até breve, né? Bem em breve, tá bom? Ou na aula de matemática, ou na aula de português, tá bom? E hoje é isso. Ah, qualquer dúvida, me chama na intranet. Tchau, turminhas.